Oi, meus queridos, vamos para mais uma história? Hoje nossa história não é da Bíblia, mas ela vai nos ensinar algo precioso que Deus quer que todos nós sabemos. É uma verdade daqui, ó, da Bíblia, da palavra de Deus. Mas antes de eu contar para vocês essa história que eu acho muito legal, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, se inscreve também, dá o like e compartilhe. Assim você nos ajuda a divulgar esse livro precioso entre nossas crianças e adolescentes. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória sempre. Nossa história se chama A Procura de um Cordeiro. É uma história da editora APEC e é de uma menina que se chama Ruth. Ruth, desde bem pequenina, ela ia para a igreja com seus pais e ela gostava muito de ir para a igreja, porque lá tinha algo especial que ela gostava muito. Lá na sua igreja tinha escola bíblica. Você já foi numa escola bíblica? Escola bíblica é uma escola onde as pessoas aprendem a palavra de Deus. O livro lá não é de matemática nem de português, não. O livro usado lá é a Bíblia. E Ruth amava, porque lá os seus professores contavam para ela as histórias da Bíblia. Ela aprendeu sobre Jesus, o Filho de Deus, aprendeu sobre Abraão, que obedeceu ao Senhor, aprendeu também sobre Noé, sobre José, Daniel, a corajosa rainha Esté, aquela moça chamada Ruth, que escolheu o Deus de Israel para ser o seu Deus. Aprendeu sobre Davi, o jovenzinho que matou um Golias e era um pastor de ovelha e se tornou um grande rei. Mas Ruth, ela se lembrava que aquelas pessoas lá do Velho Testamento, eles amavam muito o Senhor e eles agradavam ao Senhor. E Ruth, ela começou a querer agradar ao Senhor. E ela cresceu mais um pouquinho e ela começou a ler a Bíblia. Agora ela lia sozinha aquelas histórias que ela amava muito. A história de Moisés, que libertou o povo de Israel do Egito. E Ruth queria agradar a Deus também, como aqueles homens. Mas às vezes ela respondia para sua mãe, desobedecia, às vezes falava uma mentira, ficava com raiva. E isso deixava o coração de Ruth muito triste, porque ela queria muito agradar ao Senhor. Mas ela se lembrou que aqueles homens lá do passado, aqueles personagens das histórias que ela ouvia, eles ofereciam um sacrifício ao Senhor. Eles ofereciam um cordeiro em sacrifício pelo seu pecado. Davi fez isso, né? E ela foi se lembrando daquelas histórias, aqueles homens de Deus que faziam isso e aquelas mulheres. E ela pensou, por que será que ninguém faz isso hoje? Quando a gente peca, a gente faz coisas erradas, a gente não oferece mais um cordeiro ao Senhor. Eu acho que hoje as pessoas não querem agradar a Deus como as pessoas de antigamente. Ruth, por mais que ela tentasse agradar o Senhor, ela sempre acabava desobedecendo, respondendo à mamãe, mentindo, fazendo coisas erradas. E o coração dela ficava muito, muito, muito triste. Então, certo dia, a Ruth pensou uma coisa. Ela disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho 12 anos. Eu vou juntar dinheiro no meu cofrinho. E aí eu vou comprar um cordeirinho e eu vou oferecer ao Senhor. E assim Ruth fez. Pegou o seu cofrinho que ela tinha, todo o dinheiro que o papai e a mamãe davam para Ruth, ela ia lá no seu cofrinho e ia colocando o dinheirinho lá. Se a titia e a vovó davam um dinheiro, Ruth colocava no cofrinho, juntando. Porque onde ela morava era uma fazenda. E tinha um vizinho que era fazendeiro e ele criava ovelha. E ela pensou, eu vou comprar um cordeirinho lá do meu vizinho. Mas Ruth ficou imaginando, será que eu vou ter coragem
de sacrificar um cordeirinho. Mas como é que eu vou fazer para que meus pecados possam ser perdoados? Como é que eu vou fazer para agradar ao Senhor? Eu vou fazer isso escondido, para que ninguém saiba, senão vão rir de mim e os adultos não vão deixar eu fazer. Mas novamente vinha aquilo na mente dela. Será que eu vou ter coragem? Vou ter coragem de sacrificar um cordeirinho? Sabe? Ruth olhava os cordeirinhos lá da fazenda do vizinho e ela ficava olhando aqueles animaizinhos. E ela ficou pensando, eu acho que eu nunca vou ter coragem de sacrificar um cordeirinho. E o coração de Ruth ficava muito apertado. Ela ficava muito angustiada e muito triste, porque acima de todas as coisas, Ruth queria agradar a Deus. Mas Deus, que vê todas as coisas, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares, Ele estava vendo Ruth guardar o dinheirinho, Ele estava vendo o que Ruth estava fazendo. E Deus é onisciente, Ele também vê dentro do nosso pensamento e vê dentro do nosso coração. Ele via o que Ruth pensava e o coraçãozinho de Ruth que estava triste, porque ela queria arrumar uma maneira de agradar a Deus. E ela pensava, a única maneira de agradar a Deus é eu sacrificar um cordeiro. Mas Deus que ama todos os meninos e meninas, Deus amava a Ruth e Deus ama você, meu querido. Você que está ouvindo nossa história, não sei a tua idade, pode ser um menino, uma menina, um adolescente ou um adulto. Deus ama você. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 3,16, a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo tanto, ou seja, Ele amou tanto você que vive no mundo, que Ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que se você nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor grande de Deus por mim e por você. Deus ama você. E Deus se importava com Ruth e estava preparando algo maravilhoso, algo especial para fazer na vida de Ruth. Então, uma amiguinha de Ruth a convidou para ir em uma programação especial que ia haver. E a sua mãe deixou que ela fosse com a sua amiga. E quando ela chegou lá nessa programação, o professor estava contando uma linda história da Bíblia. E a Ruth ouviu que ele estava falando sobre aqueles homens e aquelas mulheres da Bíblia que ela gostava das histórias. De Abraão, como ele obedeceu ao Senhor, oferecendo um sacrifício cordeiro, Davi. E aquele homem disse assim, olha, hoje nós não precisamos mais oferecer um cordeiro ao Senhor por causa dos nossos pecados, para que nossos pecados sejam perdoados. Porque Jesus, Ele veio ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro precioso, que Ele já pagou na cruz o preço do nosso pecado. Aqueles homens, quando eles ofereciam sacrifício, era por causa do pecado deles. Aquele cordeirinho que era sacrificado era por causa do pecado deles. Mas Jesus, Ele veio ao mundo para morrer pelo pecado de todas as pessoas. Ruth arregalou o olho e ficou ouvindo. E ele falou, vou ler para vocês um versículo da Bíblia. Vamos ler esse versículo? No livro de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim, no dia seguinte, viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, primo de Jesus, ele estava com umas pessoas e Jesus vinha vindo até João. E João disse assim para todas aquelas pessoas, apontando para Jesus, ele disse assim, olhem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o professor falou, Jesus foi o Cordeiro que veio morrer numa cruz para tirar o pecado de todo o mundo. Jesus é o Cordeiro precioso de Deus. Por isso nós não precisamos mais sacrificar nenhum cordeiro. Ruth falou, não, então eu não preciso mais comprar um cordeirinho nem sacrificar. Jesus, o Cordeiro de Deus. Deus enviou ele para morrer na cruz pelo meu pecado. Jesus, então, é o cordeiro que eu preciso. E o professor, quando terminou a aula, Ruth falou com ele e disse, eu quero receber o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, como meu Salvador.
E naquele momento, Ruth ali com o professor, ela se ajoelhou, ela orou e ela pediu para que Jesus, o Cordeiro de Deus, a perdoasse dos seus pecados e viesse fazer morada dentro dela. E Jesus fez isso porque Jesus amava muito Ruth. Jesus pode fazer isso por você também, porque Jesus, ele ama você. Ruth saiu dali feliz, alegre. Ela pertencia ao Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor Jesus pertencia a Ruth, estava indo com ela dentro do seu coração, porque agora ele fazia parte da sua vida, porque ela o havia recebido como Salvador. Ruth foi continuando, crescendo e amando mais a Bíblia, lendo e estudando cada vez mais a Bíblia. E ela resolveu ser uma missionária. Ela foi para o seminário, estudou e Ruth cresceu, ficou adulta e saía a pregar o Evangelho, a falar para as pessoas do grande amor de Deus, que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa história da Ruth, meus queridos, foi uma história verdadeira. Aconteceu realmente. Não é uma história da imaginação. Ruth amava tanto ao Senhor, desde pequenininha. A história conta que ela tinha 4 anos e ela cresceu amando ao Senhor e se tornou uma missionária. Que coisa maravilhosa que Deus fez na vida de Ruth. E Deus quer fazer isso na tua vida também. Essa história, toda vez que eu leio, eu me lembro do Cordeiro de Deus e eu me lembro da Páscoa. Hoje, nós sabemos que a Páscoa é comemorada de uma maneira errada. Quando nós vamos nos lugares, o que a gente vê? Os ovos de chocolate, né? O chocolate é muito bom, tem uma história aí no vídeo, né? Nos vídeos, que eu conto para vocês sobre a Páscoa, que eu falo sobre o ovo, né? Mas olha só, o animal que a gente vê, que eles colocam, tirando o ovo de chocolate, eles colocam o coelho. O coelho é um animal lindo que Deus criou para a gente admirar, né? Achar bonito, né? Brincar com os coelhos. É um animal criação de Deus, mas ele não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa da Bíblia, a Páscoa do Senhor Jesus, o verdadeiro animal qual é? Você aprendeu hoje? É o Cordeiro. O Cordeiro. Vocês lembram que Moisés, quando o povo saiu do Egito e comemoraram a primeira Páscoa, nós temos o nosso vídeo, se chama a Primeira Páscoa. Se você quiser aprender, vai lá no livro de Êxodo, nas histórias de Moisés, você vai ver a história da primeira Páscoa e fala do Cordeiro que Deus mandou que preparassem para celebrar a Páscoa. Então, o animal da Páscoa, ele é o Cordeiro que era oferecido em sacrifício. Hoje, o nosso Cordeiro é Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E se você crê nisso, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo morrer por mim e por você, você pode recebê-lo como Salvador. Porque a Bíblia diz que ele morreu e ele foi sepultado. Mas depois de 3 dias, Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo. E ele um dia, ele vai voltar. A Bíblia diz que ele vai voltar para buscar todos aqueles que o receberam como Salvador. Ele vai vir buscar todas as meninas, todos os meninos, adultos que o receberam como Salvador para um dia morar com ele lá no céu. Jesus, ele morreu na cruz porque ele nos ama e ele quer que a gente tenha uma vida feliz, uma vida alegre e entenda que a gente pode ter se o recebemos como nosso Salvador. Jesus morreu por você, porque ele ama você e ele está vivo, ele ressuscitou e um dia ele vai voltar para buscar todos aqueles que confiaram nele. Lembre-se disso, não esqueça, tá? Se você já tem Jesus como Salvador, conte isso para as pessoas. A história da verdadeira Páscoa, a história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você ainda não tem Jesus, meu querido, o que tu está esperando? Receba o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo como seu Salvador. Fale para ele em oração, confesse seus pecados e peça para ele te salvar. E ele vai fazer isso porque ele ama você.
Que Ele te abençoe. Feliz Páscoa para você, para sua família. Estejam todos debaixo da proteção do querido Salvador Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Beijo. Lembra-se que cada um de vocês é precioso para Ele.